Rádio Piauí. Olá, sejam muito bem-vindos ao Foro de Teresina, o podcast de política da revista Piauí. Olá, o Foro de Teresina é a nova vítima da nossa sessão Chupa Cabra. Eu digo isso porque um grande amigo fez uma crítica ao nosso canal com base no programa do Foro de Teresina dessa última semana. Perguntou se a gente já tinha ouvido, né? E apontou alguns pontos falhos aí, ou supostamente falhos, talvez falhos, do nosso canal Ambiente e Cidadania, principalmente quando a gente faz ataques a certas pessoas do governo, como o Silvio Almeida, a Sônia Guajajara, e etc., né? E então o programa faz uma análise da situação econômica do país, da situação política principalmente, e depois entra na questão dos povos indígenas, da decisão do Gilmar Mendes, que cria obstáculos para o marco temporal, etc. Então, para trabalhar em cima dessas críticas, e as críticas são... Os elogios são ótimos, mas é a crítica que faz a gente refletir mais. A gente resolveu fazer uma análise do último Foro de Teresina, que será a nossa sessão Chupa-Cabra de hoje. Então o que vocês vão ouvir a seguir é a minha leitura dessa crítica do meu amigo que preferiu não se identificar. Eu fiz um efeito de voz para ficar mais fácil de distinguir quando sou eu de fato falando, né? Que é como vocês estão ouvindo agora, e o que vocês vão ouvir a seguir, que é essa crítica à nossa linha editorial. Então, a crítica parte da ideia de que a situação política do Brasil está muito feia, né? Que a direita está se organizando para voltar com tudo, seja com Tarcísio ou Michele, seja lá quem for, eles estão se mexendo, eles estão cheios de poder, e que criticar o governo numa hora dessa pode ser muito pouco efetivo, até mais do que isso, pode ser perigoso. Vem com a gente. Ainda nessa questão da justiça, da questão tributária, eu só queria destacar a questão do imposto territorial rural. O programa foi dividido em 3 blocos, que eu acredito que refletem a importância que eles dão para os 3 assuntos. Em primeiro lugar, a reforma tributária proposta pelo governo, pelo Haddad. O segundo bloco é a situação política. E o terceiro bloco é a questão do marco temporal das terras indígenas, do acampamento Terra Livre, né, e dessa situação toda aí do Gilmar Mendes, que jogou fora a decisão do STF de rejeitar o marco temporal. Então vamos seguir a ordem dos blocos para chegar no terceiro bloco, que é onde está o nosso assunto principal. Que é o imposto que os grandes e pequenos proprietários de terra pagam, e que é um imposto autodeclaratório. Você diz o tamanho da tua terra, você praticamente escolhe o quanto que você quer pagar e não tem ninguém fiscalizando. Então, assim, a arrecadação desse imposto é, em geral, de 2 bilhões de reais por ano, de um setor que, em 2023, gerou 680 bilhões de reais. 25% do PIB. Então, assim, é muito pouco, né? E, além de tudo, a produção é super incentivada, né? A exportação também, ou seja, a tributação é praticamente nada. E eu já perguntei isso pro Haddad algumas vezes, quando entrevistei ele, sobre a possibilidade disso mudar, porque já que ele tá buscando arrecadação, aí me parece um lugar bem propício para arrecadar, né? E ele diz que não dá, porque todo esse setor é muito incentivado no mundo, né? E como o Brasil, na agricultura, é um competidor internacional forte, a partir do momento que você tributa, você tira a competitividade de várias coisas, né? Eu mesmo, minhas terras que vão de norte de Goiás.
Vejam como essa parte do programa é problemática. A moça faz uma apresentação muito boa de como é a questão tributária no campo, é terrível, etc. Mas aí ela coloca essa observação do Haddad de que no mundo inteiro tem muito apoio e que se o Brasil não começar a tributar de uma forma minimamente razoável, porque 2 bilhões de reais para essa quantidade gigantesca de terra aqui no Brasil é uma vergonha, a gente vai perder competitividade e não dá para perder competitividade no agronegócio. Então, e aí o jornalista, né, o Toledo, eu sempre confundo os dois, né? Teve um que saiu. O jornalista do foro mesmo já passa logo para a piada de minhas terras, não sei o quê. Ou seja, esse assunto de precisamos ter competitividade no agro a todo custo, né? O agro que está destruindo a Amazônia, que vai inviabilizar climaticamente o nosso país, tá? Isso precisa ser questionado. Porque é a partir disso que todas as questões do programa são colocadas, né? Inclusive a incapacidade do governo de pagar mais para os servidores ambientais e também a questão da relação com as terras indígenas, etc, né? A gente precisa se libertar dessa chantagem do agro, que eles têm tudo e tem que ser assim porque senão perde-se competitividade, né, nessa corrida insana de destruição do planeta. Se é para dar um apoio específico à classe média, se é para dar uma coisa assim, você faz um negócio mais transparente para todo mundo, né? Mas isso não tem jeito, isso é política. Assim, quem quiser reclamar disso é como reclamar que a chuva molha, né? Não... Pois é. Eu edito vídeo enquanto passeio com o cachorro. Maravilhas do CapCut. Essa crítica, né, de reclamar da política é como reclamar que a chuva molha, é justamente a crítica desse meu amigo que disse que nosso canal poderia melhorar repensando a sua linha editorial. Vamos encerrar o primeiro bloco do programa por aqui. Vamos para um rápido intervalo e no segundo bloco vamos falar de coisas que não existem. Discurso do Bolsonaro em cima do caminhão lá em Copacabana. Vamos falar de Tarcísio de Freitas, o presidenciável. Já voltamos. Desse ponto de vista, todas as nossas queixas, a falta de determinação na demarcação de terras indígenas, remoção de garimpeiros, não seria culpa do presidente Lula ou dos ministros, né? Seria simplesmente uma consequência das circunstâncias, seria o possível, né? E aí, desse ponto de vista, independente das críticas que a gente tem ao Lula, é como se ele fosse a melhor opção possível para estar na presidência da República, né? Que se não for Lula é uma opção pior, né? Muito bem, Ana Clara, vamos começar com você. Eu citei o evento de domingo, a falação do Bolsonaro lá na Orla, onde o Tarcísio não estava, embora ele tenha mandado um salve lá, uma mensagem para o Bolsonaro, mas o Tarcísio estava na segunda-feira na foto do jantar para a campanha de reeleição do prefeito Ricardo Nunes. Bom, dá para fazer toda uma análise semiótica daquela foto, né? Porque ela sintetiza basicamente tudo, né? Se a gente tira o Ricardo Nunes da foto e deixa só o Tarcísio, fica evidente que dali pode sair uma coalizão, né? De 10 partidos ali, muitos dos quais não apoiam nem apoiaram o que aconteceu no 8 de janeiro, mas confabulando com os partidos que apoiaram. É isso que a foto mostra, que apoiariam sem qualquer reserva o Tarcísio, mesmo ele chancelando tudo que o Bolsonaro fez. Pode ser que essa leitura de que a foto seja uma prévia de 2026 seja prematura, mas eu acho que passa uma mensagem interessante de que existe uma centro-direita supostamente democrática no Brasil que não se importa mais de se unir com a direita antidemocrática. O Tarcísio é o nome hoje. O Tarcísio, quando ele entra no governo, ele entra pelo PT, né? Ele era um técnico da CGU, o governo era o governo Dilma, tava tendo aquela faxina no Ministério dos Transportes, que era do PR, né, que depois virou o PL do Valdemar. Ela tava demitindo todos os ministros e o Tarcísio foi lá e apresentou para um pessoal do PT um projeto para rodovias. Então, aí que eu preciso entrar, né? Então a gente está com medo da volta da extrema-direita, que está se aglutinando no entorno do Tarcísio. E quem criou essa cobra que é o Tarcísio foi a Dilma.
A Dilma, que quando viu que Tarcísio tinha um projeto para rodovias, achou ótimo. E todo mundo aceitava os projetos de grandes hidrelétricas na Amazônia, Belo Monte e rodovia do Tarcísio, porque Dilma lutava contra Aécio, porque Dilma lutava contra o impeachment, Dilma era um mal menor. E essas pessoas que dizem hoje que eu ataco demais o governo são as mesmas que me cobraram por eu não ter lutado mais contra o impeachment da Dilma, né? Como que eu ia lutar contra o impeachment dessa mulher que destruiu o meu rio Xingu maravilhoso? Aqui, o rio Xingu que eu enxergo ao longe aqui da minha janela, né? Eu vi aquela ilha do Arapujá sendo queimada daqui, olha. Dessa janela eu vi a ilha do Arapujá pegando fogo. E isso foi das maiores dores que eu já tive em termos de perdas ambientais. Certamente foi a maior de todas. E eu não tinha como defender Dilma. Só para concluir, eu conversei com várias pessoas do PL, dessa direita bolsonarista, e é muito engraçado, porque eles classificam o Tarcísio genuinamente como um cara moderado. Então, assim, o cara tá barbarizando geral em São Paulo, mas há uma avaliação da direita de que ele é a imagem da moderação. Eu acho graça que eles ficam um tempão falando de Tarcísio numa reunião, por causa de uma reunião que tinha Tarcísio e Aldo Rebelo, mas não falam uma única vez de Ferrogrão, né? Então, esse assunto é um assunto periférico que ele vai ser tratado no dia que ele estiver na agenda, né? Mas é óbvio que Tarcísio e Aldo Rebelo estavam armando Ferrogrão e Lula também está armando Ferrogrão, né? Então todos os grupos em torno dessa obra que destruirá a Amazônia se for executada. E é por isso que se vai ser Lula, se vai ser Tarcísio, do ponto de vista da questão macroambiental, sei lá, eu quase que eu digo que tanto faz, viu? Porque um Lula de direita, nós estamos ferrados do mesmo jeito. Talvez não exatamente igual, mas essencialmente ferrados. Então, acho que isso serve um pouco de exemplo para balizar nossas discussões aqui, assim, até que ponto as pessoas estão vendo que, de fato, ele está barbarizando, né? Então, basicamente, se o Foro de Teresina levasse a questão ambiental e amazônica mais a sério, a discussão seria balizada em torno desses grandes projetos que terminam indo para frente com Lula ou com Tarcísio. Celso, a Ana já fez aí um raio-x do que está em jogo. Para seguir isso aí vai ser complicado. Tô até agora pensando nessa biografia petista aí do companheiro Tarcísio. Não é petista, né? Foi um... Não é. Foi Pois é. Um daqueles caras que ficava ali, né? Orbitando, né? Mas ele já cogitou se filiar ao PT naquela época. Oh, que beleza. Ele cogitou. Não se filiou, mas era uma opção. Muito bem. Não. Aquele primeiro que comentou da biografia petista do Tarcísio estava correto. Tarcísio estava se criando muito bem no ambiente do PT e isso é importantíssimo para entender a política atual e o que deve acontecer com o nosso país em termos de desmatamento, preservação da Amazônia, mudanças climáticas, democracia e tudo isso. Tudo isso precisa ser entendido à luz da criação do Tarcísio dentro do PT. Então, por mais críticas que a gente tenha a ministérios como dos povos indígenas ou dos direitos humanos, na verdade tratam-se de ministérios de fachada, que não tem poder nenhum, de nada que dependa do Congresso, ou de orçamento, ou de coisa nenhuma. Que são ministérios que foram criados para dar uma maquiagem, para dar uma cara de esquerda num governo que não é de esquerda. É de centro-direita, né? Como o José Dirceu falou, né? E muita gente está concordando. Então se questiona a validade de se atacar a Sônia Guajajara, o Silvio Almeida, a própria Marina Silva, que está fazendo muito menos do que gostaria, ou então até o presidente Lula, né? Que se atacar essas pessoas faria muito pouco sentido sem uma análise maior da conjuntura política nacional, mundial, que seja. Justamente porque a gente precisa entender por que o PT não consegue fazer oposição ao Tarcísio, né? E sofre grande risco de perder, porque para o PT fazer oposição ao Tarcísio, a gente precisa de uma Sônia Guajajara que se oponha à construção da Ferrogrão, de um
de uma ministra Marina Silva forte, do ministro Silvio Almeida forte, né? Por isso que eu acho que é importante a gente pensar muito bem na atuação desses vários ministros. É isso? Vamos ficando por aqui no segundo bloco. No terceiro bloco, a gente vai falar de meio ambiente e agora com Bernardo Esteves. Já voltamos. Pois é, só agora chegamos à parte que nos cabe desse latifúndio. Então, para falar só do garimpo, né, que a gente gostaria que acabasse logo na terra Caiapó, na terra Yanomami, né, que os garimpeiros estão muito bem representados dentro do Congresso. Tem muito assunto para a gente falar na área ambiental. Os projetos antiambientalistas estão ganhando força no Congresso. Tem PLs para validar desmatamento, reduzir tributação de atividade poluidora, permitir construção de barragem em área de preservação. Tem um monte de coisa aí. Mas teve essa semana a decisão do Gilmar, que eu mencionei na abertura do programa, suspendendo os processos judiciais que dizem respeito ao marco temporal. Talvez. O que significa isso? É mais ou menos assim, né? O STF decidiu que o marco temporal é inconstitucional. Aí o Congresso votou a lei e aprovou a lei do marco temporal. Então agora tem que chegar em algum caso concreto, alguma terra, né? Que não consiga ser homologada em função da lei do marco temporal, é enviado ao STF e aí o STF vai julgar e, se for coerente, vai negar o argumento do marco temporal. O que o Gilmar Mendes fez foi cancelar todos os processos que levariam à negação do marco temporal, uma vez que ele foi rejeitado pelo STF. Mas como para tudo, a demarcação da terra indígena também para. Isso aí na discussão pública, a gente fala muito de marco temporal, mas essa lei 14.701, ela vinha com uma série de dispositivos contrários aos interesses dos povos indígenas, um grande pacote de maldades, vamos dizer assim. A lei dificulta a demarcação de novas terras, emperra os processos de demarcação que estão em andamento e facilita a abertura dos territórios indígenas para uma série de atividades econômicas, muitas vezes sem que eles precisassem ser consultados. É verdade. O Lula tentou vetar o marco temporal e vários outros artigos desse projeto, mas tomou um toco feio do Congresso. Negativo, não foi assim não. Antes de tomar o toco feio do Congresso, o Lula já não vetou aquela parte da lei que facilita a abertura dos territórios indígenas para uma série de atividades econômicas, muitas vezes sem que eles precisassem ser consultados. Isso aí o Lula deixou passar. E isso é muito grave, porque é uma alteração na legislação que permite a entrada de mineradoras, por exemplo, para atuar dentro de terras indígenas. Madeireiro, inclusive é monocultivo de soja. Só falou que não pode ser transgênica, mas aí é bobagem, né? Então tudo isso foi permitido pelo veto parcial do presidente Lula. Não foi um veto total. Ele só conseguiu manter o veto a alguns dispositivos que estavam entre os mais absurdos do PL. É o caso do artigo que autorizava o contato forçado com indígenas isolados, ou daquele que permitia tomar a terra dos indígenas que tivessem sofrido transformação cultural, seja lá o que isso quer dizer. Mas aí não conta, porque foram dispositivos que foram colocados no projeto de lei justamente para serem vetados, né? Eles têm truques, né? O truque foi colocar umas coisas para falar, olha, vamos botar umas coisas bem absurdas para essas serem vetadas mesmo e o Lula ficar bem na fita. O STF, depois disso, recebeu várias ações diretas de inconstitucionalidade contestando a lei. Tinha uma da APIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, do PSOL e da Rede. Tinha outra do PDT e uma outra do PT, PCdoB e do PV. E tinha também uma ação declaratória de constitucionalidade da lei, feita pelos progressistas, republicanos e pelo PL. E o Gilmar é o relator dessas ações todas, por isso ele foi o protagonista dessa decisão essa semana. E o que ele fez segunda-feira foi suspender temporariamente as ações que envolvem o marco temporal para demarcação de terras indígenas. Fez isso em nome da segurança jurídica para que se resolvesse essa divergência entre o entendimento do Supremo e a lei que o Congresso aprovou. Só que, em vez de reafirmar a interpretação que ele e o resto dos seus colegas do Supremo deram no ano passado ao marco temporal, que era a inconstitucionalidade dessa tese, o Gilmar achou por bem promover um processo de conciliação. Palhaçada, né? Porque não tem divergência nenhuma. Uma vez que o STF decidiu que é inconstitucional, ele, como membro do STF, tem que acatar a decisão. E não suspender as terras indígenas. Suspender os processos de demarcação, que só favorece o outro lado, né? E não dos indígenas. Então, falar em conciliação, quando os indígenas, que eram donos da terra toda e foram excluídos de quase tudo, estão querendo reconquistar
um mínimo para a sobrevivência dos povos. Falar em conciliação na hora dessa, né, em que a gente tem assim 2 terras indígenas demarcadas esse ano, apenas 6 ali no Dia dos Povos Indígenas do ano passado. Então um ritmo muito mais lento do que seria necessário é palhaçada. Sendo que o país depende muito das terras indígenas para ter um mínimo de equilíbrio climático e preservação da biodiversidade num contexto em que o agro está destruindo tudo, passando o rodo geral nos nossos ecossistemas. E as terras indígenas são claramente fundamentais para essa preservação. Na véspera, e eles fizeram essa reunião para definir o veto. O Lula não estava presente, mas para essa reunião eles nem sequer convidaram o Ministério dos Povos Indígenas. Então, nesse dia 18, a ministra Sônia Guajajara estava no carro indo para um compromisso e ficou sabendo pela imprensa ali, pelas informações de redes sociais, que a reunião estava acontecendo e ligou para a ministra Marina Silva do Ministério do Meio Ambiente para perguntar para ela: a senhora foi convidada para essa reunião? Tá aí? E ela falou: não, eu também não. Então, assim, o governo estava discutindo o veto sem ouvir partes muito interessadas. Pois é, então a ministra do Meio Ambiente e a ministra dos Povos Indígenas não foram consultadas sobre o veto parcial, não foi um veto total. Gente, a gente precisa falar isso 1 milhão de vezes. Foi um veto parcial que permitia atividades capitalistas desenvolvidas dentro da terra indígena, o que é o fim das terras indígenas. Se você instala uma mineradora no meio de uma terra indígena, aquela terra indígena está invadida para sempre, por mais ISO 9000 que essa mineradora tenha, um dia ela vai sair e vai deixar aquela ferida aberta, tá? Se você for fazer uma mineração, vai ter que ter uma estrada. Se for uma estrada, vai ter que ter uma lanchonete, um borracheiro. Isso significa o fim das terras indígenas. Então esse veto parcial que o Lula fez já era gravíssimo. O problema não foi que o Congresso derrubou o veto, claro, isso foi um problema também, né? Mas aquele veto parcial já era desastroso. E eu achei essa situação emblemática da situação da questão indígena nesse governo, né? Fica em determinados momentos, e eu não vou dizer que isso é má fé do governo. Não vai dizer que é má fé por quê? Ué, me parece má fé, sim senhora. Às vezes as coisas são como são, não sei, enfim, não é a minha área de especialidade, mas fica... Então, era nesse ponto que eu queria chegar, né? Não é minha área de especialidade, talvez as coisas são, como assim? Não dá para as terras indígenas, a preservação da Amazônia, a preservação da biodiversidade não ser mais a área de especialidade de uma jornalista que fala tão bem sobre os aspectos econômicos, políticos, etc. Está na hora de todo mundo, inclusive o pessoal das humanas, pensar na preservação da biodiversidade, dos povos indígenas, como a sua área de especialidade, sim. E seja imperdoável dizer que isso não é a sua área de especialidade. Não, as coisas não são como são, né? Dizer que as coisas são como são e, portanto, é isso aí mesmo e vamos pelo menos comemorar a reforma fiscal do Haddad, isso é inadmissível. E foi um pouco da postura que eu senti no Foro de Teresina. Quer dizer, eles expuseram muito bem a questão, discutiram ali no terceiro bloco, mas... o principal não é bem esse assunto, né? Não é a grande discussão. Tanto é que a Ferrogrão, quando falou de Tarcísio lá no começo, né? De Tarcísio, de Aldo Rebelo, etc., a Ferrogrão não é citado, né? Todas essas coisas são um assunto de segunda classe. Tá parecendo que é um ministério decorativo e que as questões envolvendo os povos indígenas também são um pouco decorativas. Melhor que Lula a gente não tem no horizonte da realidade. Então talvez houvesse espaço para fazer uma ou outra coisa pontual melhor do que está sendo feito, mas nada substancial, porque a realidade da questão ambiental é sombria no momento. Então ficar criticando pontualmente uma fala do Lula, uma fala do Silvio Almeida, uma fala da Sônia Guajajara é infantil, né? É não considerar a realidade maior onde o jogo é jogado. Essas pessoas não são chamadas a discutir, a opinar, elas estão lá para dizer que o governo se preocupa, mas não participam do jogo. Pois é nesse sentido que eu acho que elas são culpadas e que elas merecem ser denunciadas, porque
Se tem uma pessoa que construiu um nome pela sua trajetória e que empresta esse seu nome para o governo para dar a impressão de que as coisas estão indo bem, mas na verdade as coisas não estão indo bem e essa pessoa não defende a sua trajetória, não defende o seu nome, denunciando as dificuldades, a pessoa se incorpora à leniência, né? A pessoa se torna responsável por essa incompetência, por essa inatividade. Eu acho que sim. Por isso que eu acho que vale a pena seguir criticando Sônia, Marina, Silvio, na medida em que eles não se retiram do jogo, né? Ou falam, olha, tem que ser assim. E se não pudesse assim, tem uma hora que eu saio, né? Porque eles estão emprestando o nome para dizer que o governo está fazendo, mas não está fazendo. Para saber mais e participar dessa luta radical pelos povos indígenas, a floresta tropical e a biodiversidade de modo geral, inscreva-se no canal, deixe seu like e comentário.